Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Anteontem eu fiz uma pequena live para explicar para vocês que eu vou fazer uma aula sobre neurociência e a relação com a lei do desdobramento do tempo e o duplo, gente. Quem tiver interesse em aprender e saber sobre esse assunto, clique aí no link da minha bio e entra lá no grupo do WhatsApp. Quem tiver interesse, fala comigo no particular aí no direct, tá bom? Que eu vou fazer essa aula. Eu estou elaborando essa aula bem para mim. Pelo que eu entendi, assim, pelo que eu percebi, vai ser mais de uma aula. Eu vou explicar sobre a neurociência e a lei do desdobramento do tempo, a relação, tá? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre este livro aqui, ó. Mude o seu futuro através das aberturas temporais. Eu vou falar algo que está prestes a acontecer, tá, gente? Está prestes a acontecer. Do que está escrito aqui, tá, gente? Para quem não sabe, a maioria das coisas que estão escritas aqui, está escrita no Apocalipse, está acontecendo no planeta, tá? No planeta. Então, isso aqui é um estudo científico, não é assim algo místico, não tem nada a ver com religião, como eu falo que sobre como eu faço a relação com o Apocalipse, com o que está na Bíblia, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Isso aqui é simplesmente um estudo científico. E depois vocês me falam se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, porque algumas pessoas falam que o som está baixo. Me falam aí se vocês estão me ouvindo, me vendo, tá bom? Olha só, para quem tem um livro, vocês estão me vendo, me ouvindo? Oi, Marcílio Brito, boa noite. Está me ouvindo bem? Está me vendo? Para quem tem um livro, Mude o seu futuro através das aberturas temporais do Jean-Pierre, a página 137. Eu peço para vocês, gente, também fazer comentários, perguntas abaixo do vídeo, compartilhe. Estes tipos de informação que vocês devem compartilhar com outras pessoas, curtir, comentar, para que as redes sociais passem essa informação para outras pessoas. Olha só. A ligação com o Criador, página 137. O ciclo do desdobramento solar oferece a cada 2070 anos uma abertura em direção às criaturas imortais que conservam os seus duplos no futuro. Gente, esse assunto aqui é tão profundo e assim, eu explico isso detalhadamente nas aulas, mas eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. O que é essa ligação com o Criador que fala aqui? E o ciclo do desdobramento solar oferece a cada 2070 anos uma abertura em direção às criaturas imortais que conservam os seus duplos no futuro. Para quem não sabe, todos nós temos um duplo, que é um outro eu, que tem corpo energético e corpo de luz, que está em outro espaço-tempo, está ligado a nós, tá, gente? Ligado a nós. É a nossa parte imortal. O que é isso aqui? Nós estamos num ciclo de 25.920 anos que estão se findando, tá? Se findando. Então, dividindo isso mais ou menos, a cada 2070 anos, 170 anos, 70 anos, abre-se um portal em direção ao futuro. Gente, as três realidades estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, porém em velocidade diferente. O passado é um tempo lento, quase parado, e quando vai indo para o futuro linearmente, como se fosse indo linearmente para o futuro,
vai acelerando, acelerando. O Criador, os seres imortais, como Jesus, os nossos duplos, estão no passado luminoso, nesse tempo lento. E entre o passado e o futuro, existe 7 tempos. Isso vai acelerando. Do passado ao nosso presente, 3, nós estamos no 4º tempo, acelera, vai, é aceleradíssimo, tá, gente? Vai para o futuro, mais 3 tempos. Entre o passado, esses 7 tempos, existe 12 portais zodiacais. Já falei isso na outra live. É como se fosse arquivos universais, onde estão toda a informação que a humanidade criou durante esse período de 25 mil anos. O que acontece? A cada 2.000 anos, 2070 anos, esses portais abrem-se no futuro. E essas criaturas que estão no futuro, que são duplos, tá, gente? São seres duplos, que a gente chama de parasitas. Por quê? Porque eles não têm a sua criatura encarnada. Só os duplos que estão no passado, do Criador, na luz. Esses que estão no futuro estão nas trevas. Quando abre esses portais, olha só, o ciclo do desdobramento solar oferece a cada 2070 anos uma abertura em direção às criaturas imortais que estão no futuro, que conservam os seus duplos no futuro, essas criaturas imortais, permitindo ajustar o nosso presente com seus futuros. Essa passagem é como um cruzeiro sobre o rio do tempo, cuja travessia acontece através de 12 comportas. São 12 comportas que são como arquivos, tá? Cada uma de 90 anos. Assim, os tempos se equilibram perfeitamente. Aí é 630 anos antes, 630 anos depois da sua saída, com duração nesse período de 90 anos. Esses duplos que estão no futuro, abrem-se as portas do futuro e os duplos que estão lá são orientados a voltar para o passado, ao espaço do Criador. E assim, as suas criaturas, que somos nós, encarnamos na Terra. Gente, isso acontece a cada 2.000 anos, mais ou menos 2070 anos. Por quê? Olha só, esses seres, eles não têm a sua criatura encarnada. Lembra que nós estamos desdobrados com o nosso duplo. Eles são duplos, esses seres são duplos. E eles não têm a criatura deles encarnada. E eles precisam trocar, eles querem trocar energia com quem está vivo, com quem está aqui encarnado. Eles não materializam nada. Eles criam os futuros, só que eles não materializam. Então, eles querem trocar energia conosco que estamos aqui. Por isso que a gente chama de parasitas. E eles não têm nada a ver com a nossa vida. E eles trocam informação com a nossa vida, porque eles precisam dessas trocas de informações com intenção de querer voltar ao espaço criador, onde está o Criador. Então, essas portas do futuro se abrem e eles são orientados a voltar ao passado. Gente, para quem já leu a Bíblia, onde aquela passagem de Jesus que fala que quando ele morreu, ele ficou 3 dias morto e foi pregar o evangelho aos mortos. E muitos foram ressuscitados e foram vistos andando pela cidade. Jesus foi orientar a maioria desses duplos que estavam nesse futuro obscuro, trevoso, a voltar ao espaço criador. É por isso que fala que ele foi pregar o evangelho às criaturas. Ele
orientou a maioria desses duplos a voltar ao espaço criador. É aí que fala que ele perdoou os pecados, ele foi apagar os pecados, os potenciais que a humanidade criou. O que acontece? Esses duplos voltaram ao espaço do Criador no passado e as suas criaturas nasceram nesse período que nós estamos, que somos nós. Por quê, gente? Por que foi feito isso? Nós somos usados como trampolim para que os nossos duplos, esses duplos que foram orientados a voltar, a limpar, a destruir, a consertar os futuros catastróficos que foram criados por nós. Entendeu? E tudo é feito dentro desse período que nós estamos. Vocês perceberam? Não sei se vocês dão uma pesquisada, vocês vão saber disso. A partir de 1940, isso fala em história, geografia, que a humanidade assim, aumentou drasticamente a população mundial. Vocês perceberam? Ficaram assim, entenderam isso? Vocês sabiam que isso tem um fundamento? A população mundial não aumentou drasticamente de 1940 para cá? Gente, isso tem um fundamento. Por quê? Porque esses 12 zodíacos, que são 12 arquivos zodiacais, como se fossem arquivos acásticos que eu falei, estão contidos todos os potenciais que a humanidade criou. E isso deve ser destruído agora no final dos tempos. Sabe quem faz isso? Os nossos duplos. E nós devemos deixar que os nossos duplos façam isso. Aí fala, mas como deixar? Conforme a forma que você vai dormir, você, em vez de trocar de corpo energético com o seu duplo, você pode trocar, e a maioria das vezes acontece, com parasitas, esses parasitas que ainda estão no futuro. E aí, ao invés de trocar com o seu duplo que vai lá destruir, consertar, corrigir e trazer o melhor futuro ainda para você viver no presente. Então, por que esse boom da humanidade que aumentou? Justamente porque nós estamos num final de ciclo do desdobramento do tempo. Está findando, tá? Gente, falta pouco para terminar. E esses potenciais têm que ser corrigidos, consertados, destruídos. E esses portais do futuro, principalmente, estão abertos. Abertos para quê? Para que sejam destruídos, corrigidos todos os potenciais que a humanidade criou. O que é potencial? Gente, potencial são futuros, possibilidades futuras que qualquer um pode experienciar, viver. Por isso que está acontecendo as catástrofes coletivas, mundial, aí por mundo afora. Por quê? Porque as pessoas estão entrando em ressonância com esses potenciais. E isso precisa ser corrigido, consertado ou destruído pelos nossos duplos. E por essas portas do futuro estarem abertas, muitos duplos que estão no futuro, as suas criaturas estão encarnando no nosso meio. E é daí que vem o chamado anticristo. O que é anticristo? É porque é antes de Cristo. Eles querem o governo milenar. Querem governar o mundo durante 1000 anos, que é o tal do governo chamado governo milenar. Por isso, é daí que vem o anticristo. E esses seres que estão no futuro, eles não têm ligação com o Criador, eles estão em trevas. A ligação com o Criador é quando eles voltam para o passado. E eles estão em trevas, eles não têm contato com o Criador, não está ligado ao Criador. Então, são seres que estão nas trevas. E muitos, como esses portais estão abertos, as suas criaturas estão encarnando no nosso meio, que é o chamado, até as crianças índigos.
índigo. E vou falar para vocês, essas criaturas que estão encarnando, que os seus duplos estão no futuro, não são do bem. Por isso que acontece o caos. Eu vou falar um negócio para vocês. Vocês perceberam as coisas estranhas que estão acontecendo entre os jovens e adolescentes? Pessoas de 30, 40 anos, 20, jovens e adolescentes, crianças querendo, adolescentes querendo, se identificando como animais. Essas coisas, vocês perceberam aí pela internet o que está acontecendo? Vocês não acham estranho isso aí? Então, vocês perceberam que está condizendo com o que o Jean-Pierre fala aqui no seu livro, que as portas do futuro estão abertas, o futuro é trevoso, os seres que estão lá, muitos, não é todos, tá, gente? As suas criaturas encarnarão no nosso meio. Isso, gente, desde 1989, tá? 89. Esses portais, eles não abrem de uma vez, eles vão abrindo aos poucos, entendeu? Vai abrindo aos poucos. E olha só, e quando terminar esse ciclo do desdobramento, ou quando termina a vida do seu ser encarnado, por exemplo, a pessoa morreu, se ela não se reunificou lá, é uma fusão com esse seu eu desdobrado, que é o seu duplo, o seu duplo e a pessoa ficam perdidos e presos no futuro. Não se sabe por quanto tempo, se é por 2.000 anos ou por 25.000 anos ou até mais. Por que eles ficam presos e perdidos? Lembra, esses portais não se abrem, estão abertos, tá, gente? Agora, estão abertos. E a cada 2.000 anos, eles se abrem, e eles têm, assim, a chance de voltar ao espaço criador, voltar à luz. Então, se não houver essa reunificação ao final da encarnação da sua criatura, eles ficam perdidos e presos lá. Os portais são fechados. São fechados. Se ao terminar a vida da criatura encarnada, qualquer um, tá, gente? Mesmo que está com o duplo no passado, se não houver a reunificação com o duplo, ficam presos e perdidos na escuridão. E esses portais são fechados. Tudo isso daqui, gente, eu explico aqui, ó, na aula que eu falo sobre esse livro aqui. Não fala uma parte na Bíblia que Jesus, ele fala assim, eu sou a porta e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui fala que Jesus, o duplo de Jesus, se colocou à porta desse tempo e fechou para que a gente não tenha contato com esses seres, mas agora está sendo abertos, entenderam? Outra coisa, essa reunificação no final do ciclo do tempo, do desdobramento dos 25.000 anos que estão se findando, é Jesus que vai nos orientar à reunificação com o nosso duplo, para não entrar em parasitagem e ir para esse lugar obscuro, para as trevas, e ficar presos e perdidos nesse lugar de trevas. Por que fala que o futuro é obscuro e é trevas? E a gente não deve ir sozinhos buscar o futuro que a gente quer viver, tem que ir com um duplo. Gente, a nossa parte desdobrada, que é o duplo, é pura luz. É pura luz. Por que é escuro o futuro? Porque a gente não conhece o que está lá. Não conhece. Não somos nós que... Ele fala que a gente fabrica o futuro. Na realidade, não somos nós que fabricamos o futuro. São esses seres que estão lá. Por isso que o portal é aberto e muitas criaturas deles encarnam. É justamente para destruir o que eles criaram.
o que foi criado. Entendeu? Que foi criado. Justamente os portais estão abertos porque esses potenciais têm que ser corrigidos, consertados e destruídos antes de findar o ciclo do desdobramento do tempo de 25.920 anos que estão aqui às portas. O que o Jean-Pierre fala? Se isso não for corrigido, é muito ruim para nós. É aí onde está acontecendo as catástrofes coletivas planetárias. Olha aqui. Dentro desse período, de um ciclo para o outro, que eu falei para vocês que ali, há 2.000 anos, por exemplo, há 2.000 anos atrás, que Jesus morreu, foi lá e orientou esses duplos, tem um período de 90 anos. Um período de 90 anos. Ele fala que é um período de transição de 90 anos entre um ciclo e outro. É 30 anos entrando, é como se 30 anos vai abrindo o portal. 30 anos ali aberto e 30 anos fechando. Aí ele conta a história de Jesus, de Buda que veio antes de Jesus que nasceu bem no meio ali do portal, e Maomé, que veio depois. Por que fala dos três? Que são as três religiões mais, assim, conhecidas no planeta. Gente, esse assunto é muito, assim, como que eu vou dizer? Muda muito a percepção da realidade da gente. Muda muito a percepção. E olha só, a data teórica do final dos tempos, eu já falei isso aqui já. Ele fala que é mais ou menos até 2079. Porém, esse tempo está sendo abreviados. E dos sinais é as explosões solares, que deveriam acontecer que é um dos sinais do fim desses tempos. As explosões solares. São 7 explosões solares que estão relacionadas com os 7 selos apocalípticos. Já aconteceram, o quarto foi em 1989, o quinto, que deveria ser há 30 anos depois, que seria mais ou menos 2012, foi em 2006. E, se eu não me engano, o ano passado, parece que teve mais uma, quer dizer, 6, só falta uma. Isso, vocês perceberam que estão adiantou 16 anos, da quarta para a quinta. E, assim, seria 2079. Como está abreviando, então está findando esse ciclo. Findando. Um ciclo de 25.920 anos. O que eu quero dizer, gente, com isso? Tudo que a humanidade fabricou, criou, dentro desse período, não passa para o próximo ciclo. Vocês entenderam? Não passa. Tudo vai ser mudado no outro ciclo. Vocês perceberam? Outra coisa, para vocês saberem que os portais do futuro estão abertos. Não é o futuro que a gente acessa para criar nossa realidade? A cada 2 terços de segundo você tem um pensamento. Você está acessando uma informação do futuro. Sabiam disso? Então, perceberam que de uns 20, 30 anos para cá, como que aumentou a tecnologia, aumentou o conhecimento, a ciência avançou, em muitas áreas, assim, melhorou a tecnologia? São informações vindas do futuro. É uma das coisas que vocês podem perceber como que as coisas avançaram. Então, gente, esse assunto aqui é bem extenso e transformador. É de deixar, assim, você, como que eu vou dizer? Não vai ver a sua realidade da mesma forma. Aí a pessoa fala, mas o que tem a ver isso aí com o duplo? Nós estamos aqui para deixar que os nossos duplos apaguem, corrigem, destrói esses potenciais no futuro. Por isso que deu esse boom na humanidade de 1940 para cá, para ter muitas pessoas conectadas ao seu duplo, para que
Duplo vai no futuro. Gente, o duplo não está no futuro, o nosso duplo, tá? Está no passado do Criador. Quando nós dormimos no sono paradoxal, sono REM, o nosso duplo pega, quando a gente não é parasitado, nosso corpo energético, ele usa o nosso corpo como um trampolim, ele não vai direto para o futuro. Ele passa pelo nosso presente, pega o nosso corpo energético e vai no futuro buscar as experiências de vida, seleciona, escolhe os melhores futuros para a gente viver no presente. E também destrói, corrige, conserta esses potenciais catastróficos que estão no futuro. Vocês entenderam o porquê do boom da humanidade aí de 1940 para cá? Porque precisa essa quantia de pessoas para ter os seus duplos fazendo esse trabalho no futuro. Qual que é a função do nosso duplo? Corrigir, consertar, destruir, retirar do nosso caminho os futuros catastróficos que a humanidade criou durante esse período de 25.920 anos. Entenderam o porquê que abre-se os portais? É como se o Criador, Deus, desse uma chance para esses seres que estão no futuro a voltar ao espaço do Criador. Gente, vocês sabiam que esse período se encaixa direitinho à parábola do filho pródigo? Quem não sabe, dá uma pesquisada aí, dá uma lida aí na Bíblia que você vai achar. A parábola do filho pródigo se encaixa direitinho nesse acontecimento do filho pródigo. Tá bom, queridos? Eu vou fazer uma série de lives falando sobre esses assuntos, da lei do desdobramento do tempo e do duplo, e depois uma aula particular, uma aula sobre a neurociência relacionada com a lei do desdobramento do tempo e o duplo. Essa é para eu colocar lá na plataforma das aulas, tá bom? Quem tiver interesse a se aprofundar nesse assunto, gente, acessa aí o link, entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Tem o grupo do Telegram, onde que eu posto informação, eu converso com as pessoas, a gente interage, elas fazem pergunta, eu respondo, tá ok? Compartilhem, comentem o que vocês entendem sobre esse assunto, o que vocês sabem sobre esse assunto. Me falam aí se vocês têm o livro, são 4, tá? 3, é só esse aqui no português, os outros não é. E eu explico os outros em aulas lá, tá tudo aí no link da minha bio, tá ok? Compartilhe, gente, comentem para que a plataforma passe para mais pessoas. É este assunto que deve ser compartilhado, que deve ser assim, você passar essa informação para outras pessoas. Não vídeos de catástrofe. Quando você compartilha vídeos de catástrofe, de assuntos ruins, você está entrando em ressonância com essas informações. É como se você estivesse coparticipando, você é coparticipativo, você está ajudando a criar aquele potencial catastrófico. É como participou, entrou em contato, está participando da situação. Você é coparticipativo e co-criador junto com a pessoa. Pra vocês terem uma ideia de quão sério é esse assunto. Tá bom, queridos? Beijo no coração de todos e até amanhã.